Bom, pessoal, vamos lá então. É, Aquilo que eu havia comentado com vocês que os conteúdos da aula passada seriam mais uma base e tal, agora a gente começa a entrar realmente naqueles assuntos assim que são mais frequentes de caírem no Enem, tá? Que são os assuntos que a gente tem mais contato também, porque a gente começa a entrar num período mais próximo do nosso de hoje em dia. Então, o movimento que a gente vai começar aqui é o romantismo. Isso aqui a gente está entrando século XVIII, entrando no século XIX, tá? O que acontece então com o romantismo? Até esse momento aqui, a finalidade da arte era bem clara. Ninguém questionava isso. A finalidade da arte era proporcionar coisas belas. E aí você tinha aquela visão de se apropriar da natureza e fazer o mais belo possível, aquela idealização que a gente já falou que era feita no Renascimento, principalmente Rafael fazia muito e tal, e aquela ideia de proporcionar as coisas como elas eram mesmo, aquele naturalismo do Caravaggio que a gente viu. É, e aí a gente teve os outros artistas barroco e tal que foram é, desenvolvendo suas técnicas e suas formas diferentes de ver, mas sempre com essa ideia de representar o belo. Só que cada um tinha a sua visão diferente do que seria isso, mas a ideia era essa. E o que acontecia também que até o momento não existia isso de estilo. Quando a gente fala da arte renascentista, arte barroca e tal, era simplesmente como os artistas conheciam a melhor forma de fazer aquilo. Tá? Então, quando a gente fala os artistas barrocos, é porque era como era feito a arte durante aquele período. Então não é que o artista optava por, será que eu vou fazer um quadro barroco, vou fazer um afresco medieval, não, eles faziam a forma como eles achavam que era a melhor forma de fazer. E foi aqui durante esse período que começou isso de ter os estilos em que ao mesmo tempo as pessoas faziam as suas artes de formas diferentes, com interpretações e intenções diferentes, tá? Esse período aqui também é o período da Revolução Francesa, então foi um período assim que mudou muita coisa no mundo. Tudo passou por, por um repensamento, por uma mudança da forma de ver e tal, e não foi diferente nas artes. Então isso teve impacto nas artes também. E junto com esse período, e que já demonstra essa mudança da sociedade também, até então, mais uma coisa que mudou, é que até o momento os artistas eles aprendiam com aquela ideia do ateliê. Então, um artista, um jovem que queria ser artista e tal, ele ia trabalhar num ateliê de um artista mais velho, e esse artista era mestre dele. Então, essa era a forma como era aprendida. E a partir desse momento aqui, a pintura passou a ser ensinada nas academias, nas universidades. É, então, isso também trouxe uma forma diferente de pensamento e de estudo da arte. Por exemplo, um dos estilos dentro do romantismo que aconteceram é o neoclássico, justamente por conta desse ensino nas universidades e tal, em que eram estudados muito os artistas é, renascentistas, barrocos e tal, tinha essa ideia de querer trazer esses artistas de novo para pro ensinamento da arte e tal. Então, era muito comum eles revisitarem os temas, esses temas clássicos, esses temas sobre Grécia, Roma, sobre mitologia, temas bíblicos e tal, com o desenvolvimento da técnica que eles tinham. Então isso é o que a gente chama de período neoclássico e às vezes chamado como acadêmico também. Junto a isso, com essa ideia desses temas clássicos, esse resgate e tal, era o período em que se tinha o iluminismo acontecendo. É, Nesse momento, era o momento da Revolução Francesa e tudo mais. Então era comum ter esse tipo de tema aqui que a gente está vendo, por exemplo, que esse aqui é a morte de Sócrates. Então era visto os filósofos clássicos ali como uma espécie até
não considerando ele como uma divindade, mas olhavam para ele com essa visão assim de algo extremamente grandioso, tal que era retratado dessa forma épica das pinturas. Então, dentro do romantismo, esse é o movimento neoclássico. Aqui outro exemplo, dá para ver que tem bem uma influência do barroco e tal, que a gente vê o tema do, dos anjos, tema bíblico e resgatando de novo aquele pensamento clássico, e a gente já começa a ver as diferenças já do romantismo e tal, como a intenção do romantismo era sempre trazer uma sensação. Era muito presente isso nas pinturas desse período e desse movimento. Enquanto que no período barroco a gente via as emoções e tal nos personagens, aquilo que a gente discutiu de você conseguir ver a personalidade do personagem através das emoções e tal, aqui no período romântico era muito mais de causar essa emoção em nós, tá? Isso vai ficar mais claro um pouco mais para frente ali. Outra questão que acontecia também é o seguinte: até o momento também do período, o comum era que as pessoas contratassem os artistas. Então, tinha lá um burguês, ele tinha dinheiro, ele queria uma pintura, ele ia lá e contratava um artista para pintar uma pintura sobre tal tema. E aí, com as pinturas sendo ensinadas nas academias e tudo mais, o crescimento da burguesia, aconteceu que os artistas começaram a fazer experimentos e buscar novos temas e tal. Porque o que acontece? Ao invés de agora você ter alguém que estava contratando você para fazer uma pintura, você tinha exposições em que essas pinturas eram expostas. Então, você precisava agradar pessoas que você nem conhecia. E era isso que estava sempre na cabeça dos artistas. Enquanto que antes eles tinham alguém que queria pintura assim, agora eles precisavam fazer uma pintura que agradasse as pessoas que visitassem as exposições e as galerias, sem ter o conhecimento de quem eram essas pessoas. Então, isso fez com que os artistas experimentassem muitos novos temas e fazer experimentações diferentes, né? Uma outra vertente desse período que aconteceu também, que eram as pinturas históricas, em que os artistas faziam o seguinte: eles pegavam todas as informações, eles faziam um trabalho historiográfico mesmo, sobre determinado acontecimento e tal, e eles usavam esse estudo para recriar a pintura deles. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, ele é uma pintura em que houve um acontecimento na Câmara do rei, em que o Carlos I exigiu 5 membros da Câmara lá e tal. Só que isso aconteceu 140 anos antes do que o artista fez essa pintura. E o que ele fez? Ele estudou quem eram as pessoas que estavam presentes naquele dia, como elas estavam vestidas, como era a cortina da câmara, como foi que aconteceu a cena, o que cada pessoa falou, quem que argumentou, quem que ficou indignado. Tudo isso ele reuniu todas essas informações para poder fazer essa pintura dele. Então, os artistas que seguiam por essa linha achavam que o objetivo, a função deles era justamente essa: possibilitar com que as pessoas tivessem uma visão do que aconteceu na época. Então eles faziam esse trabalho de historiador por trás. Isso é mais uma das vertentes que acontecia dentro do movimento do romantismo. Aquilo que eu falei de você passar uma sensação com a pintura. Aqui nesse caso, não é a emoção no rosto do Napoleão, e sim a emoção que isso causa para nós. Então, os artistas dessa época, por conta da Revolução Francesa e tudo mais, eles tinham na cabeça sempre que eles estavam vivendo momentos heróicos. Então,
quando eles iam fazer essas representações, era sempre dessa maneira. A gente pode ver aquela coisa idealizada, mas aquele sentido de passar a emoção da glória de Napoleão em cima do cavalo, empinando, apontando para o alto, tal. Então, cheio de simbolismos para passar essa sensação para nós. Então, aquilo que eu falei antes, enquanto no Barroco, quando a gente falava das emoções, era aquela emoção que estava no personagem, aqui a transmissão da emoção para quem está olhando a pintura. Tá? Então, sempre que a gente falar do romantismo, é essa questão dos sentimentos e das emoções. Aqui mais um exemplo do Delacroix, em que cheio de simbolismos também, a liberdade guiando o povo da Revolução Francesa, as pessoas unidas, os burgueses unidos com o povo e tal, toda aquela questão da Revolução Francesa que todo mundo já está careca de saber. Mas aqui a gente mostra como tinha essa idealização, passar esse sentimento de emoção que estava tendo que devia estar tendo na época em que estava se passando tudo isso. E aí também outra forma dos artistas desse período representarem também foi o que um dos artistas mais famosos desse tipo de representação foi o Francisco Goya, um espanhol, em que assim os artistas com esses novos temas que estavam acontecendo e tal, eles se sentiam mais livres para se expressar através das pinturas, mais ou menos com que os poetas faziam. Então, você tinha basicamente duas formas de enxergar essa forma de fazer as pinturas românticas e tal. A ideia de transmitir essa emoção e essa sensação de algum fato, algum período ou alguma coisa assim, ou para que o artista pudesse expressar aquilo que ele estava sentindo dentro dele. Então a gente teve alguns artistas que foram por essa linha. No caso aqui de Goya, apesar dele estar representando um fato histórico aqui também, ele faz isso de uma forma muito mais sentimental e passando uma mensagem daquilo que ele tinha dentro dele, né? Principalmente passando uma visão sobre quase uma opinião sobre o acontecimento. Seguindo por essa linha também do mesmo artista, isso aqui, por exemplo, é um quadro, na verdade não é um quadro, isso foi pintado na parede da casa dele. Foi encontrado várias pinturas desse tipo em que demonstram que ele estava pintando quase com pesadelos que ele estava tendo ou visões que ele tinha, algo muito obscuro que ele tinha dentro dele. Então, aquilo que eu falei, os artistas estavam livres para começar a expressar os sentimentos dele e as visões de mundo dele nas pinturas. Isso é um ponto bem importante desse período também. Aqui outra imagem, um pesadelo, tal. Outro artista desse período também, o William Blake. William Blake era um inglês em que ele tinha toda uma criação de um mundo próprio dele. Então ele representava esses seres místicos e tal. Isso, apesar de parecer Deus, tem todo um simbolismo que remete a isso e tal, mas na verdade não é. Seria o criador que vive dentro do mundo dele que ele criou. Então a gente vê que, se parar para pensar, isso é uma coisa inconcebível nos períodos anteriores que a gente tinha estudado antes. Isso só foi possibilitado por causa desses novos temas que os artistas estavam fazendo. E aquela questão de, por exemplo, representar um pesadelo, ou representar uma guerra, ou representar um momento de triunfo e tal,
tudo isso faz parte do mesmo período porque a intenção do artista é representar uma emoção muito forte. Aqui outra pintura do Blake, que fazia parte desse mundo místico dele e tal. E também, nesse mesmo período, quando acontece um reconhecimento maior da pintura de paisagem, que até então a pintura de paisagem era considerado meio como secundário, assim. A alta arte era esses outros temas que a gente tinha visto. E a partir desse período aqui começa uma valorização maior. E mesmo dentro da pintura de paisagem a gente vê abordagens diferentes. A gente tem, por exemplo, o Turner aqui, em que ele pinta com essa aura mágica, meio Senhor dos Anéis, assim, tudo brilhante, parece uma paisagem de sonho mesmo e tal. Enquanto que o Constable, ele já tinha uma visão diferente e ele pintava algo muito mais verdadeiro na visão dele, assim, no sentido de ser mais pé no chão e aquilo que realmente era visto. E ambos foram muito reconhecidos e, e pelas suas visões diferentes de retratar as paisagens. Ok? Então isso foi o romantismo. O outro movimento que a gente vai ter logo depois também é o realismo. O realismo ele foi uma resposta em que também dentro dele existia várias formas, abordagens diferentes e várias ideias diferentes circulando. A ideia do realismo não é representar o realismo na forma que a gente imagina de uma imagem ultra realista em que parece uma fotografia. Não é essa a ideia. E sim os temas e a forma como a gente enxerga as coisas. Isso vai ficar mais claro conforme eu for mostrando as pinturas ali para vocês. Mas tinha muito essa ideia de ser algo contrário do que estava sendo feito no romantismo. Enquanto no romantismo era sempre aquilo tudo muito glorioso e tal, aqui no realismo os artistas queriam representar algo sem esses estados de ânimos poéticos. Algo muito mais pé no chão, algo muito mais real. Por isso o nome do realismo. Também a burguesia crescendo sempre mais, tendo acesso a isso, possibilitou com que os artistas explorassem ainda mais temas, né? E aqui o tema foi uma coisa que ficou muito mais presente, porque a questão técnica nesse momento aqui já, meio que qualquer artista já tinha. Qualquer um conseguiria representar uma pintura clássica e tal com uma técnica muito boa. Não é que qualquer um tinha, mas sim que já não era raro você ver um artista com uma técnica extremamente boa. Então, quando você via uma pintura com essa técnica assim, não era algo mais que chamava a atenção, não era algo que era digno de ser uma grande pintura só porque ela estava com uma técnica muito bem feita, sendo que isso estava ficando cada vez mais comum. Então, aqui começou a valorizar o que o artista tinha para dizer. A expressão pessoal. O que o artista estava querendo dizer com aquela pintura. E isso aqui é uma coisa que perdura até os dias de hoje, assim. Quando a gente vai estudar arte contemporânea, moderna e tal, mas essa visão de o que o artista tem para transmitir com a pintura dele começou a surgir nesse período aqui. Indo adiante então. Por exemplo, aqui no caso dessa pintura aqui do Delacroix, a ideia dele não era fazer o que ele fez nas outras pinturas da Liberdade Guiando o Povo lá, por exemplo, de evocar aquele sentimento patriótico, aquele sentimento glorioso, aquela emoção e tal. Aqui ele queria transmitir essa emoção de uma forma diferente, de uma forma quase como
como se a gente estivesse lá enquanto isso está acontecendo. Então a imagem é toda meio confusa porque a intenção dele era essa, era representar como é você estar no meio de uma confusão dessa. Então esse é o sentido de realismo dele, de mostrar muito mais real, de você sentir aquilo. Nessa pintura de paisagem aqui, por exemplo, uh, as cores foram feitas de uma forma para que te passe qual é a sensação de você estar nesse local aqui, numa tarde de verão, no final de tarde de verão aqui, essa melancolia, tudo isso parado e tal. Então representando algo de forma muito mais real no sentimento da gente que tá olhando isso. O Millet também, um artista bem famoso desse período, ele já tinha uma visão um pouco diferente. Esse período aqui também, a gente já pode olhar 1857, onde essa pintura foi feita, já é o período da Revolução Industrial. Então, alguns artistas como esse, por exemplo, tinham essa intenção de fazer uma crítica mesmo à sociedade. Então, existiam muitos artistas em que pintavam os trabalhadores dessa época, trabalhando até mesmo em fábricas e tal, é, e, e com a ideia de representar o real, que é aquilo que a gente via no dia a dia. A gente não via no dia a dia pinturas mitológicas, pinturas sobre pesadelos e tal, aquilo que a gente viu no estilo passado. Ele retratava, o realismo dele era aquilo que a gente via no dia a dia, as pessoas reais, as pessoas comuns e tal. Então, assim, o que é impressionante sobre esse tipo de artista é que um tema desse aqui jamais teria recebido uma pintura em períodos passados, porque não era um tema digno, entre aspas, tá? E foi essa mudança de visão que os artistas tiveram nessa época aqui. Uma pintura dessa, um tema super comum e tal, mas na ideia deles isso era o realismo, porque era isso que você via no dia a dia. E aí teve também um artista chamado Edouard Manet, que ele teve uma visão diferente sobre o realismo. Ele foi precursor do próximo movimento, em que o seguinte, ele começou a observar a forma como a gente enxerga as coisas. Ele criticava, por exemplo, aquilo que os artistas faziam, que era, eles iam no seu estúdio, eles aprendiam eles faziam estudos de forma, eles pegavam formas tridimensionais, estudavam como a sombra refletia naquilo, como a sombra ia para os outros objetos e tal. Eles chegavam à perfeição de estudar a luz e sombra em cima daquilo, e aí quando iam fazer uma pintura representavam aquilo em todos os objetos da pintura. E ele observou que quando a gente vai enxergar algo para o lado de fora, algo que está sobre a luz do sol e tal, a gente não enxerga tudo com tanta nitidez. Muitas coisas se mesclam junto com outras. Então, se a gente olhar, por exemplo, esse rapaz aqui dentro, a gente enxerga já que, como a gente está olhando uma pintura para o lado de fora aqui, lá dentro que está escuro a gente não consegue enxergar muito. Então, por isso que ele está borrado. A gente nem pode dizer exatamente o que ele está segurando aqui e tal. No caso, por exemplo, do rosto dessa mulher, se a gente for observar o nariz dela aqui, ele tem simplesmente uma mancha de nariz. Ele não é um nariz bem delineado como a gente era acostumado a enxergar. Porque na visão do Manet era assim que a gente enxerga as coisas. Quando você olha para algo, você não vê aquilo muito detalhado. Você vê a imagem como um todo. Então foi isso que ele começou a fazer nas suas pinturas. Um exemplo que mostra bem aqui é, por exemplo, a corrida de cavalo. Quando você está assistindo uma corrida de cavalo, você não enxerga tudo exatamente bem delineado.
Se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, nenhum dos cavalos ele desenhou as quatro patas dos cavalos. Praticamente todos eles têm duas patas aqui para frente. Por quê? Porque quando a gente enxerga, é isso que a gente enxerga. É uma confusão. São várias patas de cavalo. Quando a gente olha para uma multidão assistindo essa corrida, a gente não vai enxergar os olhos de cada uma delas, o nariz de cada uma delas e tal. A gente vai ver uma confusão de pessoas, de mancha de pessoas e tal. E essa era a ideia do realismo dele, de representar aquilo como a gente realmente enxergava. E, e aí houveram outros artistas que se encantaram com essa forma de enxergar a pintura. E em que a representação do que era real era aquilo como a gente enxergava. Então, esse artista aqui, o Manet, ele deu origem ao movimento chamado impressionismo, que foi um dos maiores movimentos que teve na arte, uma das maiores revoluções e tal, em que os artistas passaram a pintar a impressão daquilo que eles vinham. A gente vai estudar isso na próxima aula, esse movimento aqui, mas para já mostrar para vocês como a continuidade das descobertas foi levando a isso, baseado nisso aqui que o Manet estava fazendo, de você pintar as coisas como a gente tinha a impressão de estar vendo, tudo manchado, tudo misturado e tal. Os artistas chegaram em pinturas como essa aqui, por exemplo, feita pelo Monet. Eu vou explicar na próxima aula como foi que eles chegaram aqui, a exposição que teve em que isso foi mostrado e tal, mas a gente vê o processo em que levou até aqui, em que o que estava representado era a sensação, o sentimento, a impressão mesmo que você tinha daquele quando você olhava aquela paisagem. As coisas não precisavam mais estar todas delineadas e parecendo se aproximando de uma fotografia. Beleza? Então na aula de hoje é isso. E para a próxima aula a gente vai entrar no impressionismo e começar a ver todas as vertentes e os lugares em que isso deu. Tranquilo? Então, fechou.